Ela era virgem e sempre o viu como seu melhor amigo, até que numa noite inesperada, ela suplicou por algo que mudou tudo. Ele perdeu o controle. Mas o que aconteceu depois? Inscreva-se no canal e diga de onde está assistindo. O ar-condicionado do escritório estava quebrado há 3 dias, e o calor de fevereiro no Rio de Janeiro tornava o 15º andar do edifício comercial em Botafogo quase insuportável. Marina Santos ajustou pela 10ª vez a blusa social que grudava em suas costas suadas, tentando manter a compostura enquanto digitava o relatório mensal de vendas. Santos! A voz áspera de Eduardo Mendes, seu chefe, cortou o murmúrio das conversas no escritório. Minha sala agora. Marina sentiu o estômago afundar. Nos 2 anos trabalhando na Tech Solutions, ela havia aprendido a decifrar os humores de Eduardo pelos tons de sua voz. E aquele tom não prometia nada bom. Ela se levantou da mesa apertada que dividia com outros 3 assistentes, alisou a saia preta e caminhou até a sala de vidro no final do corredor. Seus sapatos de salto baixo, os únicos que possuía, faziam um ruído abafado no carpete gasto. Sente-se, Eduardo disse sem levantar os olhos dos papéis espalhados pela mesa. Ele era um homem de 50 e poucos anos, careca, com uma barriga proeminente que forçava os botões da camisa social. Recebi uma proposta interessante hoje. Marina permaneceu em silêncio, as mãos entrelaçadas no colo. Ela havia aprendido que Eduardo gostava de dramatizar suas conversas. A Innovate Corp está procurando um novo assistente executivo para o Departamento de Expansão Internacional. Ele continuou, finalmente erguendo os olhos. Salário inicial de R$15 mil, plano de saúde completo, vale-refeição de 1.200. Uma oportunidade e tanto para alguém como você. Marina sentiu o coração acelerar. R$15 mil era mais que o dobro do que ganhava atualmente. Com esse salário, poderia não só terminar a faculdade sem se endividar, como ajudar a mãe a quitar o apartamento em Copacabana, onde moravam. É uma oportunidade incrível, Sr. Mendes, ela disse, tentando controlar a ansiedade na voz. O que preciso fazer? Eduardo se recostou na cadeira, um sorriso que Marina não conseguiu decifrar, brincando em seus lábios. Bem, aí está o problema. O diretor da Innovate, Gustavo Almeida, é conhecido por ser, digamos, exigente com seus funcionários, especialmente as mulheres. O estômago de Marina se contraiu. Ela conhecia esse tipo de conversa. Ele precisa de alguém com experiência de vida, sabe? Alguém que saiba lidar com clientes internacionais, jantares de negócios, viagens. Uma mulher madura, não uma menininha inexperiente. As palavras de Eduardo ecoaram na sala como um soco no estômago de Marina. Ela sabia exatamente o que ele queria dizer. Com 23 anos, Marina havia se dedicado inteiramente aos estudos e ao trabalho. Nunca havia tido tempo ou oportunidade para relacionamentos sérios. Suas únicas saídas eram os encontros ocasionais com Rafael e seus amigos em comum. Eu tenho experiência profissional, Sr. Mendes, ela disse, tentando manter a voz firme. Meus relatórios sempre foram elogiados. E eu... Marina, Eduardo interrompeu, balançando a cabeça. Não é sobre competência técnica. É sobre sofisticação. Worldliness, como dizem os gringos. Gustavo precisa de alguém que saiba conversar sobre vinhos caros, que já tenha viajado para o exterior, que tenha vivido um pouco, entende? Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Entre nós, ele comentou que precisa de uma mulher que, bem, que não seja mais uma virgenzinha assustada que cora quando ouve uma piada de duplo sentido. Marina sentiu suas bochechas queimarem. Como ele podia saber sobre sua vida pessoal? A reunião final é na sexta-feira que vem. Eduardo continuou, ignorando o desconforto óbvio de Marina. Se você conseguir convencê-lo de que tem essa maturidade que ele procura, a vaga é sua. Caso contrário, ele deu de ombros. Bem, vou ter que recomendar a Priscila. Priscila era a outra assistente do departamento, 2 anos mais nova que Marina, mas com uma reputação bem diferente. Todos sabiam sobre seus casos com executivos de outras empresas e suas frequentes viagens para encontros em resorts. Você tem 1 semana para pensar no assunto, Eduardo disse, voltando sua atenção para os papéis. E Marina, sugiro que use esse tempo com sabedoria. Marina saiu da sala com as pernas bambas, voltou para sua mesa
e fingiu trabalhar pelo resto da tarde, mas sua mente estava em outro lugar. 15 mil reais. A chance de mudar completamente sua vida e a da mãe. Tudo o que precisava fazer era provar que não era mais a virgenzinha assustada que Eduardo, e aparentemente meio mundo, achava que ela era. Às 6 da tarde, quando o escritório finalmente esvaziou, Marina pegou seu celular e digitou uma mensagem para Rafael. Preciso falar com você, é urgente. A resposta veio quase imediatamente. Claro, Mari. Meu apartamento às 8? Peço uma pizza. Marina olhou pela janela do escritório. Lá embaixo, o trânsito de Botafogo estava caótico como sempre, mas ela mal notou. Em 2 horas teria que encontrar coragem para fazer o pedido mais embaraçoso de sua vida ao melhor amigo que tinha. O apartamento de Rafael ocupava todo o último andar de um edifício em Ipanema, com vista panorâmica para a praia. Marina nunca se acostumou completamente com o luxo que cercava a vida do amigo. Os móveis de grife, as obras de arte nas paredes, a adega climatizada que custava mais que seu salário anual. Você parece tensa, Rafael comentou, servindo 2 copos de um vinho que Marina sabia ser caro demais para ela sequer pronunciar o nome. Ele estava descalço, usando apenas uma camiseta branca e bermuda jeans, o cabelo castanho ainda úmido do banho. Marina aceitou o copo com mãos trêmulas. Eles estavam sentados no sofá da sala, as portas de vidro abertas para a varanda, deixando entrar a brisa noturna do mar. Rafa, eu preciso te pedir uma coisa. Ela começou, mas a coragem a abandonou na metade da frase. Rafael se virou completamente para ela, os olhos verdes, herança da avó italiana, fixos em seu rosto. Mari, a gente se conhece há 15 anos. Você pode me pedir qualquer coisa. Qualquer coisa. Se ele soubesse. Marina tomou um gole grande do vinho, sentindo o líquido queimar sua garganta. Lembra que eu comentei sobre aquela vaga na Innovate Corp? Claro, a que paga 15 mil reais. Você ficou super animada. Pois é. Marina inspirou fundo. Hoje meu chefe me deu um ultimato. Disse que o diretor da empresa só vai me contratar se eu provar que tenho experiência de vida. Rafael franziu as sobrancelhas. Que tipo de experiência? O tipo que eu não tenho, Marina disse, sentindo as bochechas queimarem novamente. Rafa, eles acham que eu sou muito inexperiente, muito inocente. O Eduardo disse que o cara não quer uma virgenzinha assustada trabalhando com ele. O copo de Rafael parou no meio do caminho até seus lábios. Ele disse isso? Esse cara é um idiota, Mari, e provavelmente está cometendo assédio moral. Pode ser, mas ele está certo sobre uma coisa, Marina disse, baixando os olhos. Eu realmente sou inexperiente, em tudo. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Marina podia ouvir o som das ondas quebrando na praia, lá embaixo, o zunido distante do trânsito, sua própria respiração acelerada. Mari, você não precisa provar nada para ninguém, Rafael disse suavemente. Você é inteligente, competente, dedicada. Qualquer empresa seria sortuda em ter você. Mas não é sobre competência profissional, Marina replicou, frustração vazando em sua voz. É sobre não ser mais a menina certinha que nunca fez nada de errado na vida. A que nunca ficou bêbada, nunca viajou sozinha, nunca... Ela parou, incapaz de continuar. Nunca o quê? Marina forçou-se a olhar nos olhos dele. Nunca transou, Rafa. Aos 23 anos, eu nunca transei. E aparentemente isso está escrito na minha testa para todo mundo ver. Rafael colocou o copo na mesa de centro, seus movimentos deliberadamente lentos. E o que você quer fazer sobre isso? Marina engoliu em seco. Eu estava pensando se você poderia me ajudar. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Este estava carregado de uma tensão que Marina nunca havia sentido na presença de Rafael. Ela viu algo passar pelos olhos dele. Surpresa, confusão e algo mais que ela não conseguiu identificar. Ajudar como exatamente? A voz dele estava mais grave que o normal. Você sabe como, Marina sussurrou. Você é meu melhor amigo. Eu confio em você mais que em qualquer pessoa no mundo. E eu preciso dessa experiência antes da reunião de sexta-feira. Rafael se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Suas mãos estavam cerradas em punhos. Mari, você não pode estar falando sério.
Estou completamente séria. Marina também se levantou, seguindo-o até a varanda. Rafa, por favor. Eu sei que é estranho, mas... Estranho? Ele se virou para ela, e Marina ficou surpresa com a intensidade em seus olhos. Mari, você está pedindo para eu... Jesus, você nem consegue falar a palavra. Para você fazer sexo comigo, ela disse, forçando as palavras para fora. Lá está, eu disse. Rafael passou as mãos pelo cabelo, um gesto que Marina reconhecia como sinal de que ele estava lutando com algo internamente. Você não faz ideia do que está pedindo. Eu sei exatamente o que estou pedindo, Marina replicou, aproximando-se dele. Estou pedindo para meu melhor amigo me ajudar a mudar minha vida. Esta é minha única chance, Rafa. Se eu não conseguir essa vaga, vou ficar presa naquele escritório para sempre. Minha mãe nunca vai conseguir quitar o apartamento. Eu nunca vou conseguir terminar a faculdade sem me endividar até o pescoço. E você acha que transar comigo vai magicamente te transformar em uma pessoa diferente? A pergunta doeu mais do que Marina esperava. Não, mas pelo menos eu não vou mais ser a virgem de 23 anos que todo mundo vê como uma criança. Rafael a estudou por um longo momento, seus olhos percorrendo o rosto dela como se a visse pela primeira vez. Você realmente acredita que é assim que as pessoas te veem? Eu sei que é assim que me veem, Marina disse, a voz quebrando ligeiramente. E talvez elas tenham razão. Talvez eu realmente seja apenas uma garotinha assustada brincando de adulta. Mari, Rafael se aproximou, levantando uma das mãos para tocar seu rosto, mas parou no meio do movimento. Você não é uma garotinha. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Você trabalha 2 turnos, estuda à noite, cuida da sua mãe e ainda consegue tempo para aguentar minha conversa fiada nos fins de semana. Então você vai me ajudar? Rafael fechou os olhos, como se estivesse lutando uma batalha interna. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles, uma decisão que Marina não conseguiu interpretar. Se eu fizer isso, ele disse lentamente, tudo vai mudar entre nós. Você entende isso? Marina assentiu, embora não tivesse certeza se realmente entendia. E tem que ser do seu jeito, nas suas condições. Se você mudar de ideia a qualquer momento, eu não vou mudar de ideia. Rafael a observou por mais um momento. Então assentiu uma única vez. Tudo bem, mas não hoje. Você precisa ter certeza absoluta do que está pedindo. Pensa sobre isso por alguns dias e, se ainda quiser, a gente conversa. Marina sentiu uma mistura de alívio e antecipação. Obrigada, Rafa. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Ele sorriu, mas havia algo melancólico na expressão. Mari, eu espero que você saiba no que está se metendo. Enquanto Marina pegava sua bolsa para ir embora, nenhum dos dois percebeu que haviam acabado de cruzar uma linha da qual não haveria volta. Marina mal conseguiu dormir nas 3 noites seguintes. Cada vez que fechava os olhos, revia a conversa com Rafael, a forma como ele havia hesitado, o modo como seus olhos mudaram quando ela fez o pedido, a tensão que nunca havia existido entre eles antes. Na quarta-feira de manhã, ela chegou ao escritório com olheiras profundas e as mãos tremendo de tanto café. O ar-condicionado finalmente havia sido consertado, mas Marina sentia como se o ambiente estivesse ainda mais abafado que antes. Você está com uma cara péssima, comentou Carla, a colega que dividia a mesa ao lado. Dormiu mal? Alguma coisa assim, Marina murmurou, fingindo se concentrar na planilha aberta em seu computador. Na verdade, os números dançavam na tela sem fazer sentido algum. Às 10 da manhã, seu celular vibrou com uma mensagem de Rafael. Como você está? Marina olhou para a tela por vários minutos antes de responder. Bem, você? Podemos conversar hoje à noite? O coração dela disparou. Claro, seu apartamento. Na verdade, que tal aquele restaurante italiano em Leblon? O Nona Rosa, 20 horas. Marina franziu as sobrancelhas. Por que um lugar público? Eles sempre conversavam no apartamento dele ou no dela quando o assunto era sério. Tudo bem, ela digitou de volta. O resto do dia passou em câmera lenta. Marina tentou trabalhar, mas sua mente estava completamente em outro lugar. Ela ensaiou mentalmente diferentes versões da conversa que teriam, imaginando todas as formas possíveis de Rafael dizer não. Às 5 da tarde, ela correu para casa em Copacabana para se trocar. O apartamento de 2 quartos que dividia com a mãe parecia ainda menor que o usual.
enquanto ela revirava o armário em busca de algo apropriado para vestir. Você vai sair de novo? Perguntou Denise Santos, sua mãe, da porta do quarto. Aos 50 anos, ela ainda era uma mulher bonita, apesar das linhas de preocupação que haviam se aprofundado depois que o pai de Marina os abandonou há 5 anos. Vou jantar com o Rafael, Marina disse, segurando um vestido azul marinho contra o corpo. Ah, o Rafael, Denise sorriu. Faz tempo que vocês não saem juntos. Eu sempre gostei daquele menino. Marina evitou o olhar da mãe. Se ela soubesse o que Marina estava prestes a pedir ao menino... Mãe, você acha que eu pareço muito... inexperiente? Denise entrou no quarto e se sentou na cama. Inexperiente como? Sei lá, infantil. Como se eu não soubesse nada sobre a vida. Denise estudou o rosto da filha com cuidado. Marina, você trabalha desde os 18 anos, estuda à noite, ajuda com as contas da casa. Você é mais madura que muitas pessoas de 30 anos que eu conheço. Mas e quanto a outras coisas? Que outras coisas? Marina sentiu as bochechas queimarem. Relacionamentos, experiências. Denise suspirou. Filha, não existe cronograma para essas coisas. Você vai viver suas experiências quando for a hora certa, com a pessoa certa. A pessoa certa. Marina se perguntou se Rafael se encaixava nessa descrição. Uma hora depois, ela estava sentada em uma mesa do Nona Rosa, brincando nervosamente com o guardanapo, enquanto esperava. O restaurante era aconchegante, com luzes baixas e mesas pequenas que criavam uma atmosfera íntima. Talvez Rafael tivesse escolhido aquele lugar exatamente por isso. Ele chegou 5 minutos atrasado, vestindo uma camisa social azul clara que realçava seus olhos verdes. Marina notou que várias mulheres no restaurante olharam para ele quando passou. Rafael sempre teve esse efeito nas pessoas, embora parecesse completamente alheio a isso. Desculpa o atraso, ele disse, beijando sua bochecha antes de se sentar. Reunião que não acabava nunca. Tudo bem. Eles pediram vinho e a especialidade da casa, mas Marina mal tocou na comida quando ela chegou. Rafael também parecia ter perdido o apetite. Mari, ele disse finalmente, depois de vários minutos de conversa forçada sobre trabalho e clima. Sobre o que você me pediu... Marina sentiu seu estômago afundar. Você vai dizer não. Não exatamente. Rafael tomou um gole grande de vinho. Mas preciso ter certeza de que você entende o que isso significaria. Eu entendo. Não, você não entende. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz. Mari, nós nos conhecemos desde os 8 anos de idade. Você é minha melhor amiga. Se fizermos isso, não vai ser apenas sexo. Pelo menos não para mim. Marina piscou, confusa. O que você quer dizer? Rafael passou a mão pelo cabelo. Aquele gesto familiar de nervosismo. Jesus, Mari, você realmente não percebe? Perceber o quê? Ele a olhou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Eu sou apaixonado por você há mais de 10 anos. O restaurante pareceu ficar em silêncio ao redor de Marina. Ela podia ouvir seu próprio coração batendo. O quê? Você ouviu direito. Rafael sorriu tristemente. Desde que a gente tinha 13 anos, e você veio ao meu aniversário usando aquele vestido rosa da sua prima. Eu olhei para você e pensei, é ela. É com ela que eu quero passar o resto da minha vida. Marina sentia como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Rafa, eu não sabia. É claro que não sabia. Você sempre me viu como o melhor amigo. O cara rico que paga a pizza e ouve seus problemas. Ele tomou outro gole de vinho. E eu deixei assim porque preferia ter você como amiga do que não ter você de jeito nenhum. Por que você nunca disse nada? Porque nós somos de mundos diferentes, Mari. Minha família tem dinheiro há gerações. Você trabalha 16 horas por dia para pagar a faculdade. Eu sempre achei que você me veria como mais um playboy rico tentando se aproveitar da situação. Marina balançou a cabeça lentamente. Você nunca foi assim. Você sempre foi. Seu melhor amigo, ele completou, e é exatamente por isso que fazer o que você está pedindo seria a pior ideia do mundo. Ou a melhor, Marina disse suavemente. Rafael a olhou com surpresa. Rafa, se você sente isso há tanto tempo e se eu estou começando a sentir coisas que nunca senti antes, você está. Marina assentiu, surpresa com sua própria honestidade.
Nos últimos dias, desde que fiz aquele pedido, eu não consigo parar de pensar em você. Não como meu melhor amigo, mas como um homem. Os olhos de Rafael se escureceram. Mari, talvez eu sempre tenha sentido alguma coisa e nunca deixei me dar conta. Ela continuou. Talvez por isso eu nunca me interessei por nenhum outro cara de verdade. Eles se olharam através da mesa, o ar entre eles carregado de uma tensão completamente nova. Se fizermos isso, Rafael disse lentamente, não vai ser só para te ajudar com o trabalho. Eu sei. E se tudo der errado? Se a gente estragar nossa amizade? Marina estendeu a mão através da mesa, tocando a dele. E se tudo der certo? Sexta-feira chegou com um céu cinzento e pesado que ameaçava chuva a qualquer momento. Marina acordou às 5 da manhã com o estômago embrulhado. Parte ansiedade pela reunião de trabalho, parte nervosismo pelo que havia combinado com Rafael na noite anterior. Eles haviam saído do restaurante com tudo decidido. Sábado à noite, no apartamento dele. Rafael havia insistido que ela tivesse mais um dia para pensar, mas Marina sabia que sua decisão estava tomada desde o momento em que ele confessou seus sentimentos. A reunião na Innovate Corp estava marcada para as 3 da tarde. Marina havia comprado uma roupa nova, com o pouco dinheiro que tinha na poupança. Um conjunto de blazer e saia em tom bordô que a fazia se sentir mais confiante e madura. Você está linda, disse Denise quando Marina saiu do quarto arrumada. Tenho certeza de que vai conseguir essa vaga. Obrigada, mãe. Marina beijou a bochecha da mulher. Deseja-me sorte. O edifício da Innovate Corp ficava no centro da cidade, um prédio moderno de vidro e aço que contrastava com os edifícios mais antigos ao redor. Marina chegou 15 minutos antes do horário marcado e passou o tempo na recepção tentando controlar os nervos. Marina Santos? Uma secretária elegante apareceu às 3 em ponto. O senhor Almeida está esperando. Gustavo Almeida era exatamente como Marina havia imaginado. Um homem de 40 e poucos anos, terno caro, cabelo grisalho impecável e um sorriso que não chegava aos olhos. Sua sala era 3 vezes maior que todo o escritório da Tech Solutions. Senhorita Santos, ele disse, indicando uma cadeira em frente à sua mesa. Eduardo me falou muito sobre você. Espero que coisas boas, Marina respondeu, tentando soar confiante. Sim, sim. Ele disse que você é muito dedicada. Gustavo se recostou na cadeira, estudando-a abertamente. Mas dedication não é tudo neste trabalho, você entende? Preciso de alguém com certa sofisticação. Aquela palavra novamente. Marina forçou um sorriso. Claro, entendo perfeitamente. Ótimo. Então me fale sobre suas experiências, não profissionais. Eu já vi seu currículo. Pessoais. Marina sentiu a garganta secar. Bem, eu tenho experiências variadas. Que tipo de experiências? Viagens. Ela improvisou. Relacionamentos. Conhecimento de mundo. Gustavo se inclinou para a frente, claramente interessado. Relacionamentos? Conte-me mais sobre isso. Marina pensou em Rafael, na conversa deles no restaurante, na promessa do dia seguinte. Bem, eu tenho uma vida pessoal ativa. Sei lidar com situações complexas. Complexas como? Marina respirou fundo. Era agora ou nunca. Senhor Almeida, eu entendo que o senhor precisa de alguém que não seja uma adolescente inexperiente. Posso garantir que, apesar da minha idade, tenho maturidade e experiência suficientes para lidar com qualquer situação que este trabalho exigir. Gustavo a observou em silêncio por vários segundos. Você sabe que este trabalho envolve viagens constantes, jantares de negócios, situações onde você representará a empresa em ambientes sofisticados? Sim, senhor. E você se sente confortável nessas situações? Marina pensou em todas as vezes que havia se sentido deslocada em eventos sociais, em como sua inexperiência sempre pareceu estar escrita em sua testa. Mas também pensou em Rafael, em como ele a via, não como uma garotinha assustada, mas como uma mulher forte, completamente confortável, ela disse com mais convicção do que sentia. Gustavo sorriu. Desta vez, o sorriso pareceu mais genuíno. Sabe de uma coisa, Marina? Eu gosto de você. Tem algo diferente. Eduardo estava certo. Você tem potencial. O coração de Marina disparou. Isso significa...
Significa que a vaga é sua. Salário inicial de 15 mil, como combinado. Você pode começar na segunda-feira? Marina teve que se segurar para não pular da cadeira. Sim, claro que sim. Ótimo. Minha secretária cuidará de toda a papelada. Quando Marina saiu do edifício 1 hora depois, com o contrato assinado na bolsa, ela mal conseguia acreditar. Havia conseguido. Realmente havia conseguido. Pegou o celular para ligar para Rafael, mas parou no meio do movimento. Amanhã à noite, tudo mudaria entre eles. A vaga era dela, mas a verdade era que agora ela queria passar aquela noite com Rafael não apenas pela experiência, mas porque finalmente havia admitido para si mesma o que sentia por ele. Em vez de ligar, digitou uma mensagem. Consegui a vaga. Amanhã à noite ainda vale? A resposta veio em segundos. Vale. Parabéns, Mari. Você merece tudo de bom. Marina guardou o celular e caminhou em direção ao ponto de ônibus, o coração batendo forte no peito. Em 24 horas, não seria mais a Marina inexperiente que todos viam. Seria uma mulher com um novo trabalho, um novo salário e talvez um novo começo com o homem por quem estava se apaixonando há 15 anos sem perceber. A primeira gota de chuva caiu em seu rosto quando ela entrou no ônibus, mas Marina sorriu. Algumas mudanças, ela estava descobrindo, valiam qualquer tempestade. Sábado chegou com um dos pôres do sol mais bonitos que Marina já havia visto no Rio. Do ônibus que a levava para Ipanema, ela observou as cores alaranjadas e rosadas pintando o céu, refletindo nas águas da lagoa Rodrigo de Freitas. Seu estômago estava em nós há horas. Ela havia passado o dia inteiro se preparando. Tomou um banho longo, fez as unhas, escolheu a roupa com cuidado, um vestido simples, mas elegante, em tom azul marinho, que realçava seus olhos castanhos. Nada muito óbvio, nada que gritasse suas intenções, mas algo que a fizesse se sentir bonita e confiante. Você está diferente hoje, havia comentado Denise durante o almoço. Mais radiante. Marina havia sorrido sem responder. Como poderia explicar para a mãe que estava prestes a entregar sua virgindade para o melhor amigo? Que estava apaixonada há 15 anos sem saber. Às 7 da noite, ela estava na frente do prédio de Rafael, as mãos suando enquanto esperava o elevador. O porteiro a cumprimentou pelo nome. Ela era uma visita frequente há tantos anos que já fazia parte da paisagem. Rafael abriu a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha, como se tivesse estado esperando do outro lado. Ele estava mais arrumado que o usual. Camisa social branca aberta no primeiro botão, calça social preta, cabelo penteado com gel. O perfume masculino que ela sempre associou a ele estava mais intenso. Oi, ele disse suavemente, e Marina percebeu que ele estava tão nervoso quanto ela. Oi. Eles se olharam por um momento que pareceu eterno, a familiaridade de 15 anos de amizade misturada com uma tensão completamente nova. Entre, Rafael disse finalmente, se afastando para deixá-la passar. O apartamento estava diferente. As luzes estavam mais baixas, havia música suave tocando, algo instrumental que Marina não reconheceu, e ela podia sentir o cheiro de algo delicioso vindo da cozinha. Você cozinhou? Ela perguntou surpresa. Rafael sorriu, aquele sorriso meio torto que sempre fazia seu coração acelerar, embora ela nunca tivesse admitido isso para si mesma antes. Nada demais. Só uma massa com molho pesto. Lembrei que você ama. Marina sentiu uma onda de ternura. Mesmo em uma situação como aquela, Rafael estava cuidando dela como sempre fez. Vinho? Ele ofereceu, já se dirigindo para a cozinha. Por favor. Eles jantaram na varanda com vista para a praia de Ipanema, iluminada pelas luzes da cidade. A conversa fluiu naturalmente no início. Trabalho, a nova vaga de Marina, planos para o futuro. Mas conforme a noite avançava, os silêncios ficaram mais longos, carregados de expectativa. Mari, Rafael disse quando eles terminaram de jantar. Você tem certeza absoluta sobre isso? Marina o olhou nos olhos. Tenho. E você? Eu... Ele parou, parecendo lutar com as palavras. Eu sonhei com isso por tanto tempo que tenho medo de não conseguir ser só. Gentil. O que você quer dizer? Rafael se levantou, caminhando até a balaustrada da varanda. Quer dizer que eu te amo, Mari. De verdade. E fazer amor com você não vai ser apenas sexo para mim. Vai ser tudo. Marina se levantou também,
aproximando-se dele por trás. Para mim também não vai ser apenas sexo. Rafael se virou para encará-la. Você tem certeza? Porque uma vez que a gente cruzar essa linha... Rafa! Marina o interrompeu, colocando as mãos no peito dele. Para de tentar me proteger de você. Eu sei o que quero. E o que você quer? Marina respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía. Quero você. Quero que seja você. Quero que me mostre como é ser amada por alguém que realmente me conhece. Os olhos de Rafael se escureceram. Ele levantou as mãos, tocando o rosto dela com uma delicadeza que fez seu coração disparar. Mari, me beija. Ela sussurrou. Rafael hesitou por apenas um segundo antes de inclinar a cabeça, suas lips encontrando as dela, em um beijo que começou suave e hesitante, mas rapidamente se aprofundou. Marina sentiu como se estivesse pegando fogo de dentro para fora. Suas mãos subiram para o cabelo dele, puxando-o mais para perto. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Meu quarto? Rafael perguntou, sua voz rouca. Marina assentiu, sem confiar na própria voz. Ele a pegou pela mão, conduzindo-a através da sala em direção ao corredor. Marina havia estado no quarto de Rafael centenas de vezes antes, mas nunca havia reparado em como era grande, em como a cama king size dominava o espaço, em como as janelas do chão ao teto ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. Mari, Rafael disse parando ao lado da cama, se em qualquer momento você quiser parar, eu não vou querer parar, ela disse, tocando seu rosto. Confia em mim. Ele sorriu. Eu confio em você, sempre confiei. O que aconteceu a seguir foi uma progressão natural de toques e beijos, de roupas sendo removidas devagar, de sussurros de carinho e palavras de amor. Rafael foi infinitamente paciente e gentil, cuidando de cada detalhe, se certificando de que ela estava confortável a cada passo. Quando finalmente se tornaram um só, Marina entendeu por que havia esperado tanto tempo. Não era apenas sobre o ato físico, era sobre entrega completa, sobre confiança absoluta, sobre amor que havia crescido silenciosamente por 15 anos e finalmente encontrado sua expressão. Marina acordou na manhã de domingo, envolvida nos braços de Rafael, o sol de fim de verão filtrando pelas cortinas do quarto. Por um momento, ela ficou completamente imóvel, absorvendo a sensação de estar ali, a pele quente dele contra a sua, o som de sua respiração regular, o cheiro familiar misturado com algo novo e íntimo. A noite anterior havia sido perfeita. Não havia outra palavra para descrever. Rafael havia sido tudo o que ela poderia ter sonhado. Carinhoso, paciente, apaixonado. E agora, na luz da manhã, Marina se sentia como uma pessoa completamente diferente. Não porque havia perdido a virgindade, mas porque finalmente havia permitido que seus sentimentos por Rafael viessem à superfície. Bom dia. A voz rouca dele a trouxe de volta à realidade. Ela se virou nos braços dele, encontrando aqueles olhos verdes que conhecia tão bem. Bom dia. Ela sussurrou de volta. Como você está se sentindo? Marina pensou por um momento. Diferente, mas não do jeito que eu esperava. Como assim? Eu pensei que me sentiria mais experiente, mais madura, mas na verdade me sinto completa. Rafael sorriu, beijando sua testa. E como você se sente sobre nós? Essa era a pergunta que Marina havia evitado pensar desde que acordou. Assustada, ela admitiu, mas também feliz, muito feliz. Assustada por quê? Porque tudo mudou. Nossa amizade, nossa dinâmica, tudo. Marina se apoiou no cotovelo, olhando para ele. E se a gente não conseguir fazer isso funcionar? E se... Mari, Rafael a interrompeu, puxando-a para mais perto. Para de criar problemas que não existem ainda. Vamos viver um dia de cada vez. Eles passaram a manhã na cama, conversando sobre tudo e nada, redescobrindo um ao outro nessa nova dinâmica. Foi Rafael quem finalmente sugeriu que tomassem café da manhã na varanda. Eu vou fazer aquelas panquecas que você adora, ele disse, já se levantando. Você lembra de tudo, né? Marina riu, observando-o colocar uma camiseta. Eu lembro de tudo sobre você. Enquanto Rafael cozinhava, Marina tomou um banho no banheiro da suíte dele, algo que nunca havia feito antes.
Ver suas roupas misturadas com as dele no chão, usar o shampoo caro que cheirava igual a ele, olhar para si mesma no espelho e ver uma mulher apaixonada. Tudo parecia surreal. Eles estavam terminando o café quando o celular de Marina tocou. Era Carla, sua colega de trabalho. Marina, você viu as notícias? Que notícias? Sobre a Innovate Corp. Está passando na televisão agora. Liga no canal 4. Marina olhou para Rafael confusa. Ele pegou o controle remoto e ligou a TV da sala. Investigação do Ministério Público revelou um esquema de corrupção envolvendo a empresa Innovate Corp. A voz da apresentadora do jornal chegou até eles. O diretor executivo Gustavo Almeida foi preso na madrugada de hoje, acusado de desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro. Marina sentiu o sangue gelar. Na tela apareciam imagens de Gustavo sendo levado algemado da empresa, o mesmo prédio onde ela havia estado na sexta-feira. A Innovate Corp teve todas as contas bloqueadas e as operações suspensas indefinidamente. Oh, meu Deus! Marina murmurou, afundando no sofá. Oh, meu Deus, o emprego! Rafael se sentou ao lado dela, passando o braço ao redor de seus ombros. Mari, eu sinto muito. 15 mil reais, ela disse, a voz sem vida. Era minha chance de mudar tudo. E agora você vai encontrar outra oportunidade, Rafael disse firmemente. Uma melhor. Marina balançou a cabeça. Você não entende. Essa era a minha única chance. Eduardo só me indicou porque achava que eu tinha jeito para lidar com homens como o Gustavo. E olha só como o Gustavo acabou. Mari, eu fiz tudo aquilo por nada. Ela continuou, a realização caindo sobre ela como uma tonelada de tijolos. Fiz sexo com você por uma vaga de emprego que nem existe mais. Rafael ficou imóvel ao lado dela. É assim que você vê o que aconteceu ontem? Como algo que você fez por uma vaga de emprego? Marina percebeu tarde demais como suas palavras haviam soado. Não, Rafa, não foi isso que eu quis dizer. Então o que você quis dizer? Marina lutou para encontrar as palavras certas. Eu não sei mais. Estou confusa. Ontem tudo fazia sentido, mas agora... Rafael se levantou, caminhando até a janela. Agora você está arrependida. Não. Marina se levantou também. Não estou arrependida, estou assustada, estou confusa. Minha vida inteira virou de cabeça para baixo em menos de uma semana. E você acha que é mais fácil voltar para como as coisas eram antes? Marina não respondeu, porque uma parte dela realmente achava que seria mais fácil. Mari, Rafael se virou para encará-la e ela viu dor em seus olhos. Eu te amo. Isso não mudou porque a empresa do cara faliu. Meus sentimentos por você não eram condicionais à sua situação profissional. Eu sei disso. Sabe mesmo? Porque parece que você está procurando uma desculpa para fugir agora que as coisas ficaram complicadas. A acusação doeu porque havia uma pitada de verdade nela. Marina estava assustada, com a intensidade dos sentimentos, com o jeito que tudo havia mudado tão rapidamente, com o medo de que talvez não fosse forte o suficiente para a vida que Rafael poderia oferecer. Talvez eu precise de um tempo para pensar, ela disse suavemente. Rafael assentiu lentamente. Talvez você precise mesmo. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Este estava carregado de decepção e mágoa. Eu vou para casa, Marina disse finalmente. Tudo bem. Ela juntou suas coisas em silêncio, consciente de que Rafael a observava de longe. Na porta, ela se virou para dizer alguma coisa, mas ele havia desaparecido no quarto. Marina desceu os 15 andares sozinha, o coração pesado. Lá fora, Ipanema estava linda como sempre, mas ela mal notou. Tinha a sensação de que havia acabado de cometer o maior erro de sua vida, mas não sabia como consertar. Os próximos 5 dias foram os mais longos da vida de Marina. Ela voltou à rotina na Tech Solutions, como se nada tivesse acontecido, mas internamente sentia como se estivesse se desintegrando pedaço por pedaço. Eduardo havia ficado furioso quando soube do escândalo da Innovate Corp, como se a culpa fosse dela, por ter se envolvido com uma empresa corrupta. Que sorte que eles foram descobertos antes de você começar a trabalhar lá, ele havia resmungado na segunda-feira de manhã. Imagina a manchinha no seu currículo. Marina havia apenas assentido, sem mencionar que estava mais preocupada com a manchinha no seu coração. Rafael não ligou, não mandou mensagens.
Era como se os 15 anos de amizade tivessem sido apagados junto com aquela noite de sábado. Marina checava o celular obsessivamente, mas a tela continuava vazia de notificações dele. Na quarta-feira à noite, enquanto fingia estudar para uma prova da faculdade, ela não aguentou mais. Digitou e apagou pelo menos 10 mensagens diferentes antes de finalmente enviar. Como você está? A resposta veio 2 horas depois. Bem. E você? Bem também. E foi só isso. Nenhum dos dois parecia saber como navegar nesse território novo e complicado. Você está estranha, comentou Denise na quinta-feira durante o jantar. Desde domingo você mal fala, mal come. Aconteceu alguma coisa? Marina mexeu a comida no prato sem apetite. É só trabalho, mãe, estresse. Tem certeza? Você não brigou com o Rafael, brigou? O nome dele, sendo mencionado, foi como um soco no estômago. Por que você acha isso? Porque vocês sempre conversam todo dia. E faz uma semana que ele não liga nem aparece aqui. Vocês são praticamente irmãos gêmeos desde pequenos. Irmãos gêmeos. Se Denise soubesse o quão longe eles estavam de serem apenas irmãos. A gente só está cada um na sua, Marina murmurou. Na sexta-feira, ela acordou decidida a tentar consertar as coisas. Não podia viver sem Rafael em sua vida, como amigo ou como algo mais. A dor dos últimos dias havia deixado claro que ele era muito mais importante para ela do que qualquer emprego ou oportunidade. Durante o horário de almoço, ela pegou um ônibus para o centro da cidade, onde ficava o escritório da empresa da família de Rafael. Era um prédio imponente na Avenida Rio Branco, todo em vidro espelhado, que refletia o movimento frenético da cidade. Marina nunca havia visitado Rafael no trabalho antes. Ela sabia que ele trabalhava na empresa do pai desde que se formou em administração, mas sempre achou que seria constrangedor aparecer lá. A diferença entre os mundos deles ficaria ainda mais evidente. Marina Santos para ver Rafael Oliveira. Ela disse para a recepcionista, uma mulher elegante de meia-idade. Você tem horário marcado? Não, mas sou amiga dele. A recepcionista fez uma ligação rápida. Ele está em reunião, mas disse que pode recebê-la em 15 minutos. Pode aguardar? Marina se sentou numa das poltronas de couro da recepção, tentando não se sentir intimidada pelo luxo ao redor. Executivos bem vestidos passavam conversando em inglês sobre negócios que ela nem conseguia compreender. Mari. Ela se virou e viu Rafael caminhando em sua direção, vestindo um terno cinza escuro que o fazia parecer ainda mais maduro e distante. Ele estava acompanhado de uma mulher loira, alta, usando um vestido caro que custava provavelmente mais que o salário mensal de Marina. Oi! Marina se levantou, de repente muito consciente de sua roupa simples. A mesma calça jeans e blusa básica que usava no escritório. Fernanda, esta é Marina, uma amiga. Rafael fez as apresentações. Mari, Fernanda trabalha no departamento de marketing internacional. Fernanda sorriu polidamente. Mas Marina não perdeu o jeito como ela olhou para Rafael, como se ele fosse sua propriedade. Prazer, Fernanda disse. Rafa, a gente se vê mais tarde para discutir aqueles contratos? Claro. Fernanda se afastou, não sem antes tocar brevemente o braço de Rafael. Marina sentiu uma pontada de ciúme que a surpreendeu pela intensidade. Vamos para minha sala? Rafael sugeriu. Eles caminharam em silêncio através de corredores cheios de arte moderna e funcionários eficientes. A sala de Rafael ficava no 20º andar, com vista panorâmica para a Baía de Guanabara. Era impecavelmente organizada, com uma mesa de mogno, estantes cheias de livros sobre negócios e algumas fotos da família. Bonita vista, Marina comentou, tentando quebrar o gelo. Obrigado. Rafael fechou a porta e se encostou nela, mantendo distância. O que você está fazendo aqui, Mari? A frieza na voz dele doeu mais que ela esperava. Queria conversar com você. Sobre nós. Sobre o que aconteceu. Sobre como as coisas ficaram estranhas. Rafael suspirou, passando a mão pelo cabelo. Mari, você deixou bem claro no domingo que precisava de tempo para pensar. Estou te dando esse tempo. Mas eu não quero mais tempo, Marina disse, dando um passo em direção a ele. Eu quero você. Quero que as coisas voltem ao normal entre a gente. Voltem ao normal? Rafael riu sem humor. Mari, não existe mais normal entre nós.
Não depois do que aconteceu. Por que não? Porque eu não consigo mais fingir que sou apenas seu melhor amigo, ele disse, a voz carregada de frustração. Não consigo mais fingir que não sou completamente apaixonado por você. E você está aqui pedindo para as coisas voltarem ao que eram antes. Não é isso. É sim. Você quer a segurança da nossa amizade sem os riscos de um relacionamento. Quer que eu continue sendo seu porto seguro, enquanto você decide se eu valho a pena ou não. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Não é assim, Rafa. Eu só estava assustada, e ainda está. Ele disse suavemente. Mari, olha à sua volta. Olha onde eu trabalho. O tipo de vida que eu tenho. Você acha realmente que conseguiria ser feliz nesse mundo? Marina olhou ao redor da sala luxuosa. Pensou na Fernanda com seu vestido caro e suas unhas perfeitas, no jeito como todos ali pareciam nascidos para aquela vida. Eu não sei, ela admitiu. Eu sei que você não sabe. E é exatamente por isso que não posso mais fazer isso. Fazer o quê? Esperar você decidir se eu sou bom o suficiente para correr o risco. As palavras dele foram como um tapa na cara. Nunca foi sobre você não ser bom o suficiente, Rafael. Foi sobre eu não ser boa o suficiente. Rafael a olhou com surpresa. O que você quer dizer? Quer dizer que você merece alguém como a Fernanda, alguém sofisticada, que saiba navegar no seu mundo, que não fique intimidada por uma recepcionista ou por um restaurante caro. Mari, alguém que não peça favores sexuais para conseguir empregos. Ela terminou, a voz quebrando. O silêncio que se seguiu foi devastador. É assim que você ainda vê o que aconteceu entre nós? Rafael perguntou finalmente. Marina não conseguiu responder. Tudo bem, ele disse voltando para trás da mesa. Acho que não temos mais nada para conversar. Marina ficou parada ali por mais alguns segundos, esperando que ele mudasse de ideia, que dissesse alguma coisa para consertar o estrago. Mas Rafael havia voltado sua atenção para os papéis na mesa, como se ela não estivesse mais ali. Rafa, ela tentou uma última vez. Por favor, Marina, só vá embora. Ela saiu da sala com o coração despedaçado, cada passo ecoando no corredor silencioso como um funeral da amizade mais importante de sua vida. 2 semanas se passaram desde a visita desastrosa ao escritório de Rafael. Marina havia caído numa rotina melancólica de trabalho, faculdade e casa, evitando todos os lugares onde poderia encontrá-lo. Deixou de frequentar a praia de Ipanema aos fins de semana. Parou de ir ao shopping da Barra, onde eles costumavam se encontrar. Até mudou o trajeto para a faculdade. Era como se estivesse vivendo uma versão diminuída de sua própria vida. Na sexta-feira de manhã, ela estava no banheiro do escritório quando ouviu Carla conversando com Priscila do lado de fora. Não é possível que ela não sabe, Priscila estava dizendo. Todo mundo está comentando. Comentando o quê? Marina ouviu Carla perguntar. Sobre o Rafael Oliveira estar namorando a Fernanda Monteiro. Minha prima trabalha na revista Caras e disse que eles foram fotografados juntos em 3 eventos essa semana. Marina sentiu como se tivesse levado um murro no estômago. Segurou na pia do banheiro para não cair. A herdeira da construtora Monteiro? Carla perguntou. Nossa, que combinação perfeita. 2 impérios se unindo. Exato. E ela é linda demais. Já imaginou a festa de casamento? Marina não conseguiu ouvir mais nada. O sangue estava pulsando tão alto em seus ouvidos que o resto da conversa se tornou um murmúrio distante. Ela trancou-se numa das cabines e tentou respirar, mas sentia como se estivesse sufocando. Rafael estava namorando. 2 semanas depois de fazer amor com ela, ele estava namorando outra pessoa. O resto do dia passou num borrão. Marina mal conseguiu trabalhar. Mal conseguiu se concentrar em qualquer coisa que não fosse a imagem de Rafael com aquela mulher loira e elegante que conhecera no escritório. Às 6 da tarde, ela estava esperando o ônibus quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Marina Santos? Sim. Aqui é Juliana Ferreira, da HR Solutions. Recebemos seu currículo através de uma indicação e gostaríamos de conversar sobre uma oportunidade. Marina franziu as sobrancelhas. Ela não havia enviado currículo para nenhuma empresa com esse nome. Desculpe, mas eu não enviei currículo para vocês. Não, você não enviou. Alguém nos indicou você para uma vaga de assistente executiva numa empresa de consultoria internacional.
O salário inicial seria de R$ 18.000, com plano de saúde completo e possibilidade de crescimento rápido. R$ 18.000, 3.000 a mais do que a vaga da Innovate Corp. Quem me indicou? Marina perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Prefiro não dizer por telefone, mas posso garantir que é alguém que tem excelentes referências sobre seu trabalho. Poderia vir para uma entrevista na segunda-feira? Marina olhou ao redor. O ponto de ônibus lotado, o trânsito caótico, a poluição, o calor. Depois pensou em Rafael com Fernanda, nos dois mundos que nunca conseguiriam se encontrar de verdade. Pode ser, ela disse. A entrevista na segunda-feira foi na Barra da Tijuca, num edifício moderno cheio de empresas internacionais. A HR Solutions ocupava o 10º andar, com decoração minimalista e funcionários falando em inglês pelos corredores. Marina, certo? Uma mulher de uns 40 anos se aproximou na recepção. Sou Juliana, muito prazer. Prazer. Vamos para minha sala. Durante a conversa, Marina descobriu que a vaga era numa empresa americana de consultoria que estava expandindo suas operações no Brasil. Eles precisavam de alguém bilíngue, organizada e disposta a aprender rapidamente. Seu inglês é fluente? Juliana perguntou. Sim, Marina mentiu. Seu inglês era intermediário, no máximo, mas ela estava disposta a fazer qualquer coisa para conseguir independência financeira. Ótimo! A pessoa que a indicou disse que você é extremamente dedicada e confiável. Posso saber quem foi? Juliana sorriu. Foi um dos sócios da empresa Oliveira em Associados. Disse que a conhece há muitos anos e que poderia apostar sua reputação na sua competência. Marina sentiu um nó na garganta. Mesmo depois de tudo, mesmo namorando outra pessoa, Rafael ainda estava cuidando dela. Quando posso começar? Ela perguntou. Se tudo der certo na próxima segunda-feira. Marina saiu da entrevista com uma mistura de gratidão e dor no peito. Rafael havia conseguido para ela uma oportunidade melhor que a da Innovate Corp, mas ao mesmo tempo estava seguindo em frente com outra pessoa. Naquela noite, ela ficou muito tempo olhando para o celular, querendo ligar para ele, querendo agradecer, querendo perguntar sobre Fernanda, querendo simplesmente ouvir sua voz. Mas não ligou. Em vez disso, digitou uma mensagem simples. Obrigada. A resposta veio 1 hora depois. Você merece coisas boas, Mari. Sempre mereceu. Marina leu a mensagem várias vezes antes de apagar a conversa. Era a despedida que eles nunca haviam tido. A confirmação de que Rafael realmente havia seguido em frente. Na terça-feira, ela recebeu a confirmação. A vaga era sua. R$ 18.000 por mês, benefícios completos, oportunidade de crescimento. Era tudo o que ela havia sonhado. Então por que se sentia tão vazia? Na quarta-feira de manhã, ela entregou sua carta de demissão para Eduardo, que ficou visivelmente irritado com a notícia. Você não pode me abandonar assim, ele reclamou. Quem vai fazer seu trabalho? Tenho certeza de que vocês vão encontrar alguém, Marina disse educadamente. E onde você vai trabalhar? Não me diga que é naquela empresa falida. Não, é numa consultoria internacional. O salário é melhor. Eduardo a olhou com desconfiança. Como você conseguiu isso? Você conhece alguém lá? Marina pensou em Rafael na forma como ele sempre a protegera, mesmo quando ela não merecia. Digamos que eu tenho boas referências, ela disse. Naquela noite, Marina estava arrumando suas coisas quando encontrou uma foto antiga de carnaval 3 anos atrás. Ela e Rafael estavam fantasiados de piratas, sorrindo para a câmera, os braços ao redor um do outro. Eles pareciam tão felizes, tão descomplicados. Ela olhou para a foto por um longo tempo, depois a guardou numa gaveta. Algumas coisas eram melhor deixadas no passado. Na sexta-feira, seu último dia na Tech Solutions, Marina estava limpando sua mesa quando Carla se aproximou com o celular na mão. Mari, você viu isso? Ela perguntou, mostrando a tela. Era uma foto nas redes sociais. Rafael e Fernanda num restaurante caro, ela usando um anel de diamante no dedo anelar. Eles ficaram noivos, Carla disse em tom de fofoca. Que romântico, né? Marina olhou para a foto, para o sorriso de Rafael, para a mão de Fernanda sobre a dele. Sentiu como se algo dentro dela se quebrasse definitivamente. É, ela conseguiu dizer. Muito romântico. Mas por dentro, ela sabia que havia perdido para sempre a única pessoa que realmente importava.
Marina ajustou o blazer azul marinho e conferiu o relógio. 5 minutos para as 3 da tarde, horário da reunião com os clientes americanos. Em 6 meses na Morrison & Associates, ela havia aprendido a navegar no mundo corporativo internacional com uma confiança que nem sabia que possuía. O escritório na Barra da Tijuca havia se tornado seu segundo lar. Sua mesa, no 22º andar, tinha vista para a Lagoa da Tijuca, e ela agora falava inglês fluentemente depois de meses de aulas intensivas que a empresa havia custeado. O salário de R$18 mil havia se transformado em 25 mil, após 2 promoções. "Marina, você está pronta?" perguntou James Morrison, o sócio fundador da empresa, um americano de 50 anos que havia se mudado para o Brasil há uma década. "Completamente." Ela respondeu em inglês perfeito. A reunião transcorreu perfeitamente. Marina apresentou o projeto de expansão da empresa cliente para o mercado sul-americano, respondendo perguntas técnicas com uma segurança que impressionou até mesmo James. Depois que os clientes saíram, ele se aproximou de sua mesa. "Excelente trabalho hoje, Sum", ele disse. "Marina, tenho uma proposta para você." "Qual?" "Nossa filial de Miami está procurando um diretor de operações para a América Latina. O salário seria de $80 mil anuais, mais benefícios. Você se interessaria?" Marina sentiu o coração acelerar. Miami. Um novo país, uma nova vida, uma oportunidade de recomeçar completamente longe de todas as memórias dolorosas do Rio. "Posso pensar sobre isso?" "Claro, mas não demore muito. Gostaríamos de ter alguém no cargo até o final do ano." Marina passou o resto da tarde tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. Miami representava tudo o que ela havia sonhado: independência total, sucesso profissional, a chance de ser vista por quem ela realmente era, não por sua origem ou passado. Às 6 da tarde, ela estava saindo do prédio quando viu uma figura familiar na calçada. Seu coração quase parou. Rafael estava encostado no carro dele, uma BMW preta que ela conhecia bem, usando um terno cinza e óculos escuros. Ele parecia mais magro, mais cansado do que ela lembrava. "Oi, Mari", ele disse quando ela se aproximou, a voz mais suave do que havia sido na última vez que conversaram. "Oi." Marina tentou soar casual, mas sua voz saiu um pouco rouca. "O que você está fazendo aqui?" "Precisava falar com você." "Sobre?" Rafael tirou os óculos escuros e Marina viu que seus olhos estavam vermelhos, como se ele não tivesse dormido bem há dias. "Sobre nós. Sobre os últimos 6 meses. Sobre tudo." Marina olhou ao redor. Funcionários estavam saindo do prédio. O trânsito estava começando a ficar intenso. "Rafael, eu não acho que..." "Por favor", ele a interrompeu. "Só me dá 5 minutos. Depois você pode me mandar embora e eu nunca mais vou te incomodar." Contra seu melhor julgamento, Marina assentiu. 5 minutos. "Pode ser no meu carro, é meio particular." Ela hesitou, mas entrou no carro. O cheiro familiar do perfume dele, misturado com couro, trouxe uma onda de memórias que ela havia tentado suprimir por meses. "Como você está?" Rafael perguntou, ligando o ar-condicionado. "Bem, você?" "Péssimo", ele disse sem hesitar. "Mari, eu cometi o maior erro da minha vida." Marina sentiu seu estômago se contrair. "Se é sobre a Fernanda..." "Terminou." Rafael a interrompeu. "Terminamos há 3 meses." "O quê?" Marina se virou para encará-lo completamente. "Mas vocês ficaram noivos?" "Ficamos. Por 2 semanas." Rafael passou a mão pelo cabelo. "Mari, eu só fiquei com ela porque estava tentando te esquecer. E ela só queria o status de namorar um Oliveira. Quando eu percebi que nunca ia conseguir amar outra pessoa além de você, terminei tudo." Marina ficou em silêncio, processando a informação. "Eu fui um idiota", Rafael continuou. "Daquele dia no meu escritório, eu me arrependi no minuto em que você saiu. Queria correr atrás de você, pedir desculpas, falar que não importava se você estava confusa ou assustada, mas meu orgulho... Rafael, me deixa terminar", ele pediu. "Esses 6 meses sem você foram os piores da minha vida. Eu tentei seguir em frente, tentei me convencer de que era melhor assim, mas não consegui. Você é minha melhor amiga, Mari. Você é o amor da minha vida. E eu joguei tudo fora porque estava com medo de me machucar." Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Você acha que foi fácil para mim?
Você acha que eu não sofri também? Eu sei que você sofreu. Por isso estou aqui. 6 meses depois, Rafael. 6 meses. Eu sei que é tarde demais, ele disse, a voz quebrando. Sei que você provavelmente já seguiu em frente, que deve estar saindo com outras pessoas. Não estou saindo com ninguém, Marina admitiu. Rafael a olhou com surpresa. Não? Como eu poderia? Depois de você, como eu poderia me interessar por outra pessoa? Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas se olhando. Mari, Rafael disse finalmente, eu sei que machuquei você. Sei que não mereço uma segunda chance. Mas se você me der essa oportunidade, eu juro que vou passar o resto da minha vida tentando ser merecedor do seu amor. Marina fechou os olhos. Rafael, eu recebi uma proposta de trabalho hoje, em Miami. Ela sentiu o corpo dele ficar tenso ao lado dela. É uma oportunidade incrível, ela continuou. $80 mil por ano. Uma vida nova. E você vai aceitar? Marina abriu os olhos e o olhou. Não sei. Parte de mim quer fugir daqui. Começar do zero onde ninguém me conhece. Onde eu não vou ter que lembrar de você em cada esquina. E a outra parte? A outra parte ainda está apaixonada pelo meu melhor amigo. Ela sussurrou. Rafael estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela. Mari, eu te amo, sempre te amei. Se você quiser ir para Miami, eu vou entender. Mas se você quiser ficar, se você quiser tentar de novo, eu prometo que desta vez vai ser diferente. Como posso ter certeza? Porque agora eu sei o que é viver sem você, ele disse, aproximando o rosto do dela. E não quero nunca mais passar por isso. Marina olhou nos olhos verdes que conhecia há tantos anos, viu a sinceridade, o amor, o arrependimento, e tomou uma decisão. Tudo bem, ela sussurrou. Vamos tentar de novo. Rafael a beijou então, suave e desesperadamente ao mesmo tempo, como se estivesse selando uma promessa que não podia quebrar. 1 ano depois, Marina acordou com o som da chuva batendo na janela do apartamento. Não o apartamento de Rafael em Ipanema, nem o dela em Copacabana, mas o apartamento deles. Cobertura em Botafogo que haviam escolhido juntos 6 meses atrás, quando decidiram morar juntos. Bom dia, amor. A voz rouca de Rafael chegou até ela. Ele estava na cozinha, preparando café como fazia todas as manhãs. Bom dia, ela respondeu se espreguiçando na cama. 1 ano havia passado desde aquela tarde no carro, quando ele apareceu no seu trabalho. 1 ano de construção cuidadosa, de conversas honestas, de amor maduro e real. Marina havia recusado a oferta de Miami. Em vez disso, havia aceitado uma promoção na Morrison & Associates para se tornar diretora regional, com um salário que permitiu que ela quitasse o apartamento da mãe e ainda ajudasse Denise a abrir a pequena loja de roupas que sempre sonhara. Rafael apareceu na porta do quarto com 2 xícaras de café. Chuva o dia todo, ele comentou se sentando na cama ao lado dela. Perfeito para ficar em casa, Marina disse, aceitando o café e se aconchegando ao lado dele. Na verdade, Rafael disse, colocando sua xícara na mesa de cabeceira. Eu tenho planos para hoje. Que tipo de planos? Em vez de responder, Rafael se levantou e foi até o closet, voltando com uma pequena caixa de veludo azul. O coração de Marina parou. Rafael. Mari. Ele se ajoelhou ao lado da cama, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante simples e elegante. Eu comprei este anel há 15 anos. O quê? Quando a gente tinha 16 anos e você disse que queria ter uma família grande e feliz, eu fui na joalheria no dia seguinte e comprei este anel. Guardei ele todo esse tempo, esperando o momento certo. Marina sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Eu sei que erramos muito no caminho até aqui, Rafael continuou, que levamos tempo demais para entender o que sentíamos. Mas agora eu sei, com certeza absoluta, que você é a pessoa com quem quero passar o resto da minha vida. Rafael. Marina Santos, você quer casar comigo? Marina olhou para o homem ajoelhado ao lado da cama, o menino que havia conhecido aos 8 anos, o adolescente que havia sido seu melhor amigo, o homem que havia se tornado o amor de sua vida. Pensou em tudo que haviam passado, nos erros, nas dores, na forma como haviam encontrado o caminho de volta um para o outro. Sim, ela sussurrou e depois mais alto. Sim, eu quero. Rafael deslizou o anel em seu dedo. Cabia perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Então ele a beijou
e Marina sentiu como se todas as peças de sua vida finalmente tivessem se encaixado no lugar certo. Eu te amo, ele murmurou contra seus lábios. Eu também te amo. Mais tarde, enquanto a chuva continuava caindo lá fora, eles ficaram deitados na cama, planejando o futuro. Marina pensou na garota de 23 anos que havia suplicado ao melhor amigo por uma noite de experiência, achando que isso resolveria todos os seus problemas. Ela não tinha ideia de que aquela noite não seria sobre perder a virgindade ou conseguir um emprego. Seria sobre encontrar a coragem de admitir que estava apaixonada há 15 anos sem saber. Em que você está pensando? Rafael perguntou, brincando com o cabelo dela. Em como a vida é engraçada, Marina disse. Eu achava que precisava de experiência para ser feliz, mas a única experiência que eu realmente precisava era a de me permitir amar você. E eu achava que tinha que proteger você de mim, Rafael respondeu, quando na verdade você sempre foi a pessoa mais forte que eu conheci. Marina sorriu, olhando para o anel em seu dedo. Sabe o que é irônico? Aquela vaga na Innovate Corp que começou tudo isso? Se eu tivesse conseguido trabalhar lá, provavelmente estaria presa num esquema de corrupção agora. O universo tem seus planos, Rafael disse, beijando sua testa. Talvez tudo tenha acontecido exatamente como deveria acontecer. Mesmo as partes ruins, especialmente as partes ruins, elas nos fizeram crescer. Marina se aconchegou mais perto dele, ouvindo o som da chuva e dos batimentos do coração dele. Lá fora, a cidade do Rio continuava sua dança frenética, mas ali dentro, no apartamento deles, tudo estava em paz. Ela pensou na mãe, que havia chorado de alegria quando soube do noivado. Pensou nos colegas de trabalho que haviam aplaudido quando ela mostrou o anel. Pensou em como havia passado de uma garota insegura, que se sentia invisível, para uma mulher confiante, que sabia exatamente o que queria da vida. E o que ela queria era simples, uma vida ao lado do homem que havia conhecido sua alma antes mesmo dela saber que tinha uma. Rafa? Ela disse suavemente. Obrigada. Por quê? Por nunca ter desistido de nós. Mesmo quando eu desisti. Rafael a abraçou mais forte. Mari, eu passaria a vida inteira esperando por você se fosse preciso. Não vai ser preciso, ela disse, levantando o rosto para olhar nos olhos dele. Porque eu não vou mais fugir. Não de você, não de nós, não do que sentimos. Promete? Prometo. E quando Rafael a beijou novamente, Marina soube que estava finalmente em casa. Não no apartamento luxuoso, não na vida confortável que agora podiam ter juntos, mas nos braços do homem que a amava exatamente como ela era, com todas as suas inseguranças, medos e imperfeições. A garota virgem que havia suplicado por uma noite tinha se transformado numa mulher que havia encontrado uma vida inteira de amor. E desta vez, ela não iria deixar escapar.